porque o nosso Código 2002 adotou a teoria alemã dos negócios jurídicos, aquela teoria que distingue o negócio jurídico do ato meramente lícito. Então, vamos estudar a partir de hoje os planos da existência, validade e eficácia do negócio jurídico, em seguida os defeitos do negócio jurídico, depois as nulidades e anulabilidades do negócio jurídico. E tem aquela regrazinha do Código que diz que essas regras que estaremos a estudar de hoje por diante aplica-se apenas no que couber aos atos meramente lícitos. Tá? Então, não sei se vocês conseguiram aprender direitinho a diferença entre ato meramente lícito, que é aquele ato em que, uma vez praticado, ele gera efeitos jurídicos da própria prática do ato, independentemente da vontade dos agentes, distingue-se do negócio jurídico, que são aqueles atos humanos em que há o concerto de vontade, que é importante a manifestação da vontade humana. Tá? Perceberam bem, aprenderam bem a diferença, né? Podemos ir adiante. Então, hoje, já mandei para vocês o ponto 11, diz respeito aos planos da existência, da validade e da eficácia do negócio jurídico. É o que se tem chamado de escada pontiana. Escada por quê? Porque há vários degraus. Né? Ou seja, o negócio jurídico ele existe quando há uma ação humana válida, essa ação é lícita e tem uma intenção de se obter um resultado jurídico. Em primeiro lugar, tem de se verificar que se o suporte fático ocorreu ou não. Esse é o primeiro plano, que é o plano da existência. Então, o negócio pode existir, preste atenção porque que chama de escada ou degraus. O negócio pode existir, mas não ser válido. E ele pode existir, ser válido, mas não produzir efeitos jurídicos. Daí porque os planos da existência, da validade ou da eficácia. No plano da existência, né, se olham os elementos, aqueles elementos mínimos para uma composição fática de que o negócio. Um exemplo clássico que é dado pela doutrina é um casamento realizado perante um delegado de polícia. Né? Antigamente, quando uma moça era desvirginada, os pais pegavam o cabra que tinha feito que tinha praticado com ela aquele ato, levava para o delegado e o delegado obrigava os dois a casar. Né? Então, dizia, né, professor? Mexeu com a moça, vai casar amarrada. Aí o pai levava e casava na polícia. Se bolia com a moça, como se chamava, se bolia com a moça, então ia casar. E muitas vezes se fazia aquela encenação, o delegado fazia uma encenação de casamento, porque esse casamento não tinha validade nenhuma. Por quê? Porque o casamento deve ser celebrado pelo juiz de direito com competência para celebrar casamentos. Então, um casamento realizado por delegado, ele esbarra no primeiro plano, que é o plano da existência. Ele nem sequer existe. Foi um casamento forjado, foi uma montagem, foi uma pantomima. Do mesmo jeito, da mesma forma, é um casamentos realizados em novelas, em séries da Netflix. Né? Aqueles casamentos não existem, são dois atores, né, que estão ali perante um outro ator, e aquele casamento não existe. Não é necessário que no outro dia, vamos supor que a novela da Globo terminou no sábado, não é necessário que na segunda-feira os atores vão até a justiça para pedir a anulação daquele casamento. Né? Porque esbarrou no primeiro plano, que é o plano da existência. Além desse plano, existe o plano da validade. O negócio pode existir, mas não produzir imediatamente ou permanentemente efeitos, porque eles estão maculados com alguma nulidade ou anulabilidade. Por exemplo, um negócio jurídico celebrado por um absolutamente incapaz. Esse negócio é absolutamente nulo, como nós já vimos anteriormente. E quando um negócio é celebrado por um relativamente incapaz, esse negócio é anulável. Esse é o segundo plano, que é o plano da validade. Nós vamos estudar mais profundamente as nulidades e as anulabilidades no ponto 15, um pouco mais adiante. E o último dos planos é o plano da eficácia.
O ato pode existir, pode ser válido entre as partes, mas algum elemento impede que ele produza efeito em relação a terceiros. Né? O plano da existência não se confunde com as nulidades e anulabilidades. Aqui se estuda o que chamamos de elementos acidentais do negócio jurídico ou modalidades do negócio jurídico. Tá? Eu vou dar um exemplo que vocês vão entender direitinho os 3 planos. Então, nesse plano, se estuda as modalidades do negócio jurídico, ou seja, termo, condição e modo ou encargo. Dá um exemplo com termo, né, que é mais fácil. Termo é tempo. Né? Prazo é o que se chama aquele espaço de tempo que media o termo inicial e o termo final. Então, termo é data, é um tempo previsto, um tempo certo. Né? Então, se eu faço um contrato de comodato de uma casa com Daniel, vou emprestar uma casa a Daniel para ele veranear em 2023, em janeiro. Está interessado, Daniel, receber uma casa de graça para veranear lá em Cambuinha, por exemplo? Então, esse negócio, ele existe, né? Eu posso ceder o imóvel, esse negócio é válido, eu sou, pelo menos que eu saiba, eu ainda sou absolutamente capaz. E Daniel, pelo que eu sei, também é absolutamente capaz. Então, o negócio existe, é válido, mas esse negócio, a doação só vai existir a partir de só para existir não, só vai produzir efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023. A casa será emprestada de 1 a 31 de janeiro de 2023. Então, este negócio, ele existe, nós fizemos o contrato de comodato, existe. Ele é válido? É válido. O objeto é lícito, as partes são capazes, né? Então ele é válido. Ele está produzindo efeitos? Não. Ele só vai produzir efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023, quando chegar aquela data certa, aquele termo inicial, o dies a quo para a vigência do contrato. Então, com esse exemplo, acho que deu para perceber, né, a distinção entre os planos da existência, da validade e da eficácia. Então, nesse plano da eficácia, vamos estudar no ponto. Qual o ponto mesmo, meu Deus? O 14, né? Que eu já, inclusive, passei para vocês o roteiro, que são as modalidades do negócio jurídico. Então, os romanos, eles já distinguiam mais ou menos o que hoje equivale à escada pontiana. Os romanos falavam dos essenciale negócio, naturale negócio e acidentale negócio, ou seja, elementos essenciais, elementos naturais e elementos acidentais de um negócio jurídico. Né? Os elementos essenciais, como a expressão indica, são imprescindíveis à própria existência do negócio jurídico. Então, aqui nos elementos essenciais, nós vamos estudar a vontade humana em sua declaração livre, a idoneidade do objeto e a forma quanto da substância do ato. Para alguns, a causa também seria elemento essencial, mas o nosso código não seguiu esta orientação. Daqui a pouco a gente vai ver cada um desses elementos essenciais. Sem esses elementos, o negócio sequer existe. A doutrina costuma dar o exemplo com a compra e venda. Para que exista compra e venda, é necessário que haja res, precium e consenso, ou seja, que exista a coisa, um consenso sobre a compra e venda e um preço a ser pago. Então, eu vendo esse meu lápis grafite a Daniel por R$1. A coisa está aqui, o consenso está aqui, eu quero vender e Daniel quer comprar, e existe o preço, R$1. Então, os elementos essenciais estão presentes. Os elementos naturais são aqueles que decorrem do negócio jurídico, embora não haja previsão expressa no próprio negócio. São elementos naturais, que são produzidos em decorrência do próprio negócio. Né? Os 2 exemplos clássicos de elemento acidental são a obrigação de responder pela evicção e pelos vícios redibitórios. Já evicção, vocês vão estudar mais adiante em civil 5, não, civil
civil 5, né? Quais são quais são os efeitos da evicção. Ou seja, quando você vende uma coisa que não é sua. Né? Então, quem vendeu tem a responsabilidade de responder por aquilo. E outros são os vícios redibitórios. Você já ouviu falar em vícios redibitórios? Nome bonito, né? Vícios redibitórios ou vícios ocultos. São aqueles defeitos que estão na coisa, mas que as pessoas não conseguem vislumbrar ictu oculi. Você compra, por exemplo, Milena comprou uma moto. Tá? Gosta de moto, Milena? Eu também não. Nunca andei numa moto na minha vida. Eu morro de medo. Só gosto de cavalo. Muito mais seguro do que a moto, os cavalos. Então, Milena comprou a moto está lá bonitinha, tá? Ela compra, leva para casa e depois de 2 dias descobre que a moto tem um defeito do motor que está batido. Então, aquela moto não tem condições de funcionar. Era um vício oculto que ela não tinha como verificar na época que comprou. Então, quem vende tem a obrigação de responder pelos vícios ocultos da coisa, aqueles vícios que não podem ser percebidos apenas com o olhar ou com um manuseio esporádico eventual, mas apenas pode começar a usar que descobre que o bem já tinha aquele vício. Então, é vício redibitório, não é necessário que esteja previsto no contrato, previsto no negócio jurídico, que a parte tem a obrigação de responder pelos vícios redibitórios. Decorre da própria lei. Certo? Então, são os elementos naturais. E, por último, os elementos acidentais. Né? Por que acidental? Porque só eventualmente está previsto nos negócios jurídicos. Só acidentalmente, ou seja, em regra, os negócios jurídicos não trazem elementos acidentais. Esses negócios jurídicos são o que chamamos de modalidades do negócio jurídico, que vamos estudar no ponto 14. Ou seja, como já disse, o termo, o modo ou encargo e a condição. Né? Nem sempre estão presentes. A maioria dos negócios jurídicos praticados no nosso dia a dia são negócios que chamamos de puro e simples. Puro e simples, eu vendi esse lápis a Daniel, ele pagou, eu entreguei a ele, ele pegou aí, está perfeito e acabado a compra e venda, não está sujeito a prazo, não está sujeito a encargo, nem está sujeito a nenhuma condição. Por isso que se chama elementos acidentais do negócio jurídico. Com relação a essas classificações dos elementos ou pressupostos do negócio jurídico, há uma grande controvérsia na doutrina. Cada doutrinador traz a sua própria classificação. Uns chamam de elementos constitutivos, outro pressuposto de validade, outros requisitos do negócio jurídico, outros requisitos do negócio jurídico. Então, há uma grande discrepância na classificação dos negócios jurídicos. A Maria Helena Diniz e o Washington Barros Monteiro trazem uma classificação muito semelhante. E preste atenção que eu sempre uso as classificações de Maria Helena Diniz nas minhas aulas. Eu acho que são muito objetivas, claras, ela traz aqueles colchetezinhos bem elucidativos. Mas aqui, neste ponto, ela comete, ao meu sentir, um grave equívoco, tá? Ao trazer essa classificação. Eu passei aí para vocês. Quem é que pode botar aí, eu acho que é a página 6, página 6 não está dividida em página, onde tem classificação de Maria Helena Diniz. Quem é que pode compartilhar aí na tela? Elementos essenciais, ela divide em elementos gerais e particulares. Um pouquinho mais para baixo, mais para baixo, mais para baixo. Aí, só essa chave aí. Tá? Então, ela divide elementos essenciais, que ela chama de elementos que dividem gerais e particulares. Os elementos gerais seriam a capacidade do agente, o objeto lícito, possível e moral e o consentimento. E os particulares seriam as formas e solenidades e a forma livre. Então, ela faz uma confusão ao colocar, por exemplo, a capacidade. Está aí, o primeiro dos elementos gerais seria a capacidade do agente, como se fosse um elemento essencial do negócio jurídico, quando não o é. A capacidade é um pressuposto de validade, está no segundo dos planos. O problema de Maria Diniz, ela não segue a escala pontiana, né, dos planos da existência, validade e eficácia, que fica bem
bem didático, né? Fica bem fácil de compreender o que é elemento essencial, o que é elemento de validade e o que é elemento acidental. Então, eu prefiro usar a teoria de Ponce de Miranda, por isso chama escada pontiana, porque vem de Ponce de Miranda, que traz os 3 planos. Então, no particular, eu não sigo essa classificação de Maria Helena Diniz. Bom, pode tirar aí a tela, por favor. É Daniel que está... Quer fazer uma pergunta, Daniel? Sim, professor. O senhor está me escutando? Estou escutando. Quando eu estava lendo semana passada, aí estava falando também das crianças que podem comprar bala na doutrina. Eu esqueci, depois eu vou ter que revisar melhor esse assunto, né? Seria basicamente isso, né? Tipo, uma criança ela vai comprar um bombom e ela faz um negócio jurídico. Seria basicamente isso que Maria Helena Diniz errou? Isso, a criança foi no meu tempo chamava fiteiro, hoje acho que não se usa mais esse termo. Então, a criança ia... Ou em Araruna a gente chamava de bodega. Ia na bodega e comprava alguma coisa. Né? Esse negócio existia. Eu cheguei lá, eu era criança lá, eu cheguei lá com, acho que era cruzeiro na época, e comprei, tá, um sequilho, que eu gostava muito de sequilho. Tá? O negócio existia. Tá? Agora, esse negócio poderia ser anulado. Por quê? Porque eu não tinha capacidade. Mas esses negócios praticados por menores, pequenos negócios, em geral, ninguém alega nulidade, porque ele produz seus efeitos. A criança levou e comeu. Tá? Ninguém vai anular esse negócio jurídico. Mas se uma criança tem um patrimônio que herdou do pai, vai numa imobiliária e compra um apartamento, sendo menor de 16 anos, esse negócio existe. Ele chegou lá, ele pagou e foi feita, ele assinou a escritura de compra e venda. Mas esse negócio é absolutamente nulo. Mas ele vai deixar de ser considerado no segundo plano, que é o plano da validade. Porque no primeiro plano da existência ele existiu. Ele vai esbarrar no da validade e logo se ele é inválido, também é ineficaz. São planos que se excluem. Né? Bom, mas a gente vai ver daqui a pouco, vai aprofundar mais isso. Então, quais os elementos essenciais do negócio jurídico? Vamos estudar agora os 3 planos de PECI. Primeiro, o plano da existência. O Código 2002, assim como o 16, não tratou do plano da existência. Por quê? Porque esse é um plano fático. Né? O Código cuidou apenas, a partir do artigo 104, dos pressupostos de validade e depois das modalidades. Porque o plano da existência é um plano um plano fático e não um plano jurídico. Mas há algumas regras que são importantes para esse plano da existência. Tá? Então, quais são quais são os requisitos deste plano da existência? Primeiro, vontade humana e sua declaração, né? A idoneidade do objeto e a forma quando da substância do ato. Primeiro, a vontade humana e sua declaração. Você lembra aquela distinção básica que fizemos na aula passada, na aula gravada, entre ato meramente lícito e negócio jurídico. O negócio jurídico precisa, é essencial, a declaração de vontade, diferentemente dos negócios meramente lícitos. Então, a manifestação de vontade deve existir. Daniel quer comprar esse lápis, é preciso que ele aceite, que haja manifestação de vontade, que ele diga que sim, professor, eu quero comprar o lápis, e a gente chega a um consenso sobre o preço. Então, a vontade humana e a declaração livre é essencial. Se a declaração for viciada, então há um chamado vício de consentimento, que vamos estudar no ponto 13 dos negócios, dos defeitos dos negócios jurídicos. Ou seja, a coação, a fraude, o dolo, a lesão, o estado de perigo. Então, há vários vícios que maculam a validade da declaração. Se eu chegar para Daniel, me compre este lápis
Agora eu quero que você me pague 10 mil reais nele. O professor está ficando doido, 10 mil reais no lápis grafite. Tá? Até com propaganda da Nespresso, até de graça com as cápsulas de café. Né? Então, é preciso que ele aceite. Agora você fala, Daniel, olha, eu tenho umas gravações suas, se você não me comprar por 10 mil reais, eu vou botar isso na rede, tá? E vou lhe reprovar em direito civil. Aí tá bom, professor, eu aceito. Essa vontade que ele declarou é livre? Não, ela foi viciada por um elemento chamado coação. A coação pode ser física ou pode ser moral. No caso, uma coação psíquica. Tá? Eu o ameacei, o chantageei, chama juridicamente de coação. Então a vontade não é livre, esse negócio vai ser maculado por um vício de consentimento. Então, é necessário que a vontade seja livre. Havendo coação, o negócio existiu, porque ele comprou o lápis por 10 mil reais, mas vai barrar no segundo plano, que é o da validade. Porque o negócio praticado com vício da coação, ele é anulável. Bom, aí falando em vontade humana e sua declaração, quando se fala em declaração, se vem aquela pergunta. Tem um ditado vulgar, quem cala consente. Já ouviram falar dessa expressão, não sei se ainda é usada hoje em dia, mas era muito comum antigamente, quem cala consente. Em direito, quem cala consente, o que é que vocês acham? O silêncio pode ser tomado como declaração de vontade? Tradicionalmente, o silêncio não quer dizer nada. Né? Eu perguntei, vocês ficaram os três da tela calados e os outros que estão tímidos sem aparecer também ficaram calados. Então, não manifestaram vontade. Então, juridicamente, esse silêncio de vocês, se fosse numa prova oral, teria consequência jurídica? Teria. Vocês tirariam zero nessa pergunta. Então, o silêncio pode sim ter consequência jurídica hoje em dia, embora, em regra, não tenha. Então, como o silêncio poderia ser interpretado como manifestação de vontade, é que o Código de 2002 inovou e trouxe o artigo 111, que diz o seguinte: o silêncio importa anuência quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem e não for necessária a declaração de vontade expressa. Então, o Código inovou a trazer isso, porque normalmente o silêncio não significa nada. Né? A doutrina costuma até citar o jurisconsulto Paulo Romano, que diz: quem cala exatamente não confessa, mas apenas é certo não negar. Então, o silêncio é juridicamente neutro. Aí, esse artigo 111 veio considerar o silêncio, né, mas apenas quando os usos autorizados não for necessária a declaração expressa. Então, a doutrina se encarrega de dar alguns exemplos disso. Carlos Roberto Gonçalves cita o exemplo de doação com prazo para aceitação. Então, eu faço uma doação, uma canetinha melhor agora para Daniel, tá? Se ele quer, se ele não disser que quer ou que não quer em 10 minutos, eu considero que ele aceitou a doação. Então, o silêncio ali teria repercussão jurídica, porque eu fiz a doação, é subordinada a ele produzir efeito se ele não disser que não quer no prazo de 10 minutos. Então, decorrido o prazo de 10 minutos, com o silêncio dele, estará perfeita e acabada a doação. Certo? Não sei quem eu estou dando que cita o exemplo daquelas quermesses nas cidades do interior, nas festas de padroeira, em que se coloca aquela banca vendendo docinhos, canjica, pamonha, e tem a plaquinha, R$1. E não tem ninguém do outro lado para negociar. Você chega lá, coloca R$1 e pega aquela canjica. Então, o silêncio ali teria produzido efeito. Eu não concordo muito com essa teoria, porque não houve silêncio. Houve uma manifestação de vontade, de uma parte eu botar a placa de R$1 e da outra eu colocar R$1 e pegar. Então não é bem silêncio, embora não tenha havido barulho, não tenha havido conversa, mas a vontade foi expressa. E tem dois
Diga, Daniel, quer perguntar alguma coisa? Professor, a gente, quando estava vendo esse semestre de Direito Empresarial, a gente vê muito sobre as patentes, que a pessoa tem um período para requerer a sua patente e tudo mais, e se a pessoa não age, tem consequências jurídicas sobre Uhum. isso. Seria basicamente um exemplo também. Isso. Uhum. Há dois exemplos que são clássicos e que ocorriam muito até que os PROCONs, o Ministério Público começou a atuar e proibiu. Era comum, no tempo que existia, que era comum a assinatura de revistas físicas, né? Até hoje eu assino ainda a Veja, eu sou uma das raras pessoas que assino a Veja em papel. Né? Então, a pessoa recebia a assinatura por 12 meses e vinha uma cartinha quando você fazia a assinatura. Depois de 12 meses, se você não mandar uma correspondência dizendo que não quer, considera-se automaticamente renovada e vai haver o débito no seu cartão. Então, o silêncio, você tinha assinatura, passou os 12 meses e você não mandou uma mensagem para a editora Abril dizendo eu não quero mais assinatura da Veja, então eles renovavam automaticamente e debitavam em seu cartão de crédito. Os PROCONs, os órgãos do consumidor, deixa eu só terminar com exemplo, passaram a considerar isso ilegal e abusivo. Então, hoje, eles perguntam antes se você quer renovar ou começam a mandar gratuitamente até que você pague a assinatura. Mesma coisa com os cartões de crédito. Os bancos mandavam cartões de crédito, né, sem você pedir e já o cartão liberado, já cobrando aquelas taxas de administração. Hoje não. Hoje os cartões mandam, mesmo sem você pedir o cartão de crédito, mas tem a taxazinha. Se você quiser, você tem de ligar para o número 0800 alguma coisa e pedir o desbloqueio. Diga, seu Jadlan. A pergunta que eu ia fazer, o senhor já respondeu. Eu ia dizer que era ilegal o negócio da. Se o cabo não autorizou Isso. a renovação da revista, como é que ele ia, Isso. o cabo ia pagar? Mas o senhor respondeu onde eu fazia a pergunta. Obrigado. Então, esses dois, era muito comum a prática dessas duas coisas. A renovação automática, sem autorização do cliente, e a remessa de cartão de crédito para instituições financeiras, sem pedido do... Não é nem cliente, que nem cliente era. Diga, Milena. Professor, mas essa história que você falou em relação à revista Veja, isso acontece muito, muito frequentemente. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que ela tinha uma assinatura de um site de estudo, assim, e aí, anual, e aí esqueceu de mandar, enfim, um e-mail pedindo cancelamento e foi automaticamente renovado também. Ele podia entrar com a ação, se fosse? Pode pedir um cancelamento, a restituição e, eventualmente, danos morais. Não sei se o juiz deferiria dano moral, mas é ilegal essa prática de renovação automática. O silêncio aí não pode ser admitido como manifestação da vontade. Então, o primeiro elemento essencial é a vontade humana e sua manifestação livre. Eu entrei em contato e eles cancelaram a cobrança. Muito bem. Eles são doidos também. Vocês, quando reclamam, eles fazem um se colar, colou. Né? Eles mandam, se você não reclamar, fica pagando. Então, e na maioria das vezes, mesmo que eles sejam condenados a cancelar, devolver o dinheiro e pagar danos, é vantagem pela outra quantidade imensa que conseguiram passar. Mas aí, esse site que eu falei, só não estou lembrando o nome, mas mandaram um e-mail e eles disseram que não, porque não falou nada, então eles presumiram a renovação automática. Eles não... Completamente legal. Bom, então, o segundo elemento essencial é a idoneidade do objeto. Então, o objeto ele tem de ser idôneo para aquele tipo de negócio que se tem em vista. Então, eu já dei um exemplo para vocês que a hipoteca tem de ter por objeto bem imóvel, navio ou aeronave. E o penhor só pode ter por objeto bem móvel. Né? Lembra dessa distinção física, é bem importante. Né? Então, o objeto tem de ser idôneo, diferentemente da liceidade, possibilidade e determinabilidade do objeto, que é elemento acidental, como a gente vai ver a distinção daqui a pouco. Então, o objeto idôneo é importante para a existência do negócio jurídico. Tá? E, por último, a forma, quando da substância do ato, que se distingue, também é bem sutil a diferença, da forma como mera formalidade, que é um pressuposto de validade e não de existência. A forma
quando a forma é da própria substância do ato, se a forma não foi observada, o negócio não existe. Então, por exemplo, uma compra e venda de bem imóvel superior a 30 salários mínimos por escritura particular. Eu peguei aqui um pedaço de papel, escreveu: Rogério, estou vendendo para Jadlan Delgado o meu apartamento aqui no Jardim Luna por tantos R$ 1.000. Então, entreguei a ele. Ele vai conseguir pegar isso, levar e registrar no cartório de registro de imóveis? Não. Né? Por quê? Porque a forma da substância do ato não foi observada, esse negócio sequer existe. Não vai servir para nada esse pedaço de papel, ele não existe. Né? Diferente de uma escritura pública, lavrada, com vício de consentimento, ou sendo a parte incapaz. Por quê? Porque a escritura pública foi lavrada. A pessoa pode levar e a registro e o oficial do registro registrar. Então, há diferença entre a forma como mera formalidade e a forma quando dá substância do ato. Como, por exemplo, a escritura pública nos negócios onerosos, negócios transativos de imóvel, gratuito ou oneroso, sobre imóveis superiores a 30 salários mínimos. Aquele contrato particular, aquela escritura particular, sequer passa do plano da existência. Certo? Lembrando sempre os 3 planos que eu vou ficar repetindo para vocês não deslembrarem. Plano da existência, plano da validade e plano da eficácia. Estamos vendo aqui os elementos essenciais do plano da existência. Então, sem a forma da substância do ato, o negócio não existe. Outro exemplo é o pacto antinupcial. O pacto antinupcial tem que ser por escritura pública. Né? Vocês sabem o que é pacto antinupcial, né? Quem sabe? Gente, vamos mais gente abrir aqui as câmeras, pelo amor de Deus. Até Daniel fugiu. Ana Raquel, Luana, João Felipe, Vinícius, Maicon, Natália, Rafaela. Cadê a presidente Thalita? Está escondida também. Vamos participar. Quem sabe aqui o que é pacto antinupcial? Eu não sei se está certo não, mas talvez seja aquela questão de não divisão de bem, não tem nada a ver, né? João Felipe disse que é o pacto do casamento. Está quase perto, mas o que é isso? É um acordo firmado, uma pessoa vai casar de ambas partes, né? E concorda, por exemplo, os bens, vamos casar, o bem que a pessoa adquirir passa a valer até a partir de hoje. Aí tem outro que o cabo casa já dividindo os bens, dá tudo certo para os dois, mais ou menos assim, eu entendo assim. Eu mesmo quando casei, disse: eu não tenho nada, nem você tem nada, então vamos logo. Juntar tudo, quer juntar o nada. Juntar o nada. Bom, então já na linguagem peculiar e prática da vivência, né? Então ele entendeu o que é pacto antinupcial. Mas tem que ser por escritura pública. Né? No Brasil, há vários regimes de bem, e o Código continua a tratar do regime dotal, que eu nunca ouvi falar que alguém usasse o sistema de dotes ainda hoje. Thalita, eu estou muito prejudicado, tem que ajeitar aqui, mas não teve jeito. KKKK. Não, passa aí, escova os dentes, passa uma água no rosto e apareça aí na câmera. Bom, então, os regimes de bem, os usuais são os 3. Né? Regime dotal, nunca ouvi ninguém que tivesse concedido dote para casar no Brasil, pelo menos. Não sei se na Inglaterra continua existindo. Bom, mas os 3 regimes comuns no Brasil hoje são o regime da comunhão parcial, que é o regime legal. Então, se você vai a um cartório hoje de casamento e casa, não precisa de pacto antinupcial. Porque quem casa a partir de 1977, o regime legal é o da comunhão parcial. Vai constituir patrimônio comum aqueles bens havidos após o casamento. Os bens anteriores, cada um tem o seu. Os bens adquiridos depois é do casal. Certo? E os bens adquiridos por herança, no regime da comunhão, também são pessoais. Porque, em tese, já tem aquela expectativa de herdar, então, quem casa na comunhão parcial e recebe uma herança, depois do casamento, esses bens não vão se comunicar, vão ser bens pessoais. Os 2 outros regimes são mais fáceis. Agora, não são os regimes legais. Um minutinho. Um minutinho, urgência aqui, 1 minuto eu volto.
Pronto, pessoal, voltei rapidinho. Então, da aula em casa tem esse inconveniente. Se eu estivesse na faculdade, não tinha ninguém me perturbando agora. Onde que eu estava? Bom, nos regimes de casamento. Então, quem casa pelo regime da separação total, ou seja, a pessoa se casa, o que cada um tem de seu patrimônio é seu, o que se adquire depois do casamento também é seu. Não há patrimônio comum. Ou da comunhão total, que era o regime que vigorava antes de 77. Então, provavelmente, quando seus avós, seus bisavós casaram pelo regime da comunhão total, que era o comum antigamente. Agora, como eu disse, para você casar pela comunhão parcial, basta ir ao cartório e se casar. Não precisa nenhum pacto nupcial. Agora, se vocês querem casar pela separação total ou pela comunhão total, é necessário que antes do casamento, ou seja, o pacto antinupcial, antes das núpcias, vá a um cartório de notas, a um tabelionato, e lavre esse pacto antinupcial. Um cartório não é o cartório de casamento, é o cartório, qualquer cartório de notas, lavra essa escritura pública de pacto antinupcial, na qual vocês dizem como é que quer que seja o regime, se não for da comunhão parcial. Pode ser o da separação total, da comunhão total, ou vocês estabelecerem qualquer outro regime. Então, vocês podem também, a livre manifestação, ser necessariamente por escritura pública, tá? Antes do casamento. Se depois vocês firmaram o pacto nupcial, brigaram, depois não casam, esse pacto, logicamente, fica sem efeito. Então, quando a forma é da substância do ato, essa forma é elemento essencial, ou seja, está no plano da existência. Vamos agora ao segundo plano, né, que é o plano da validade. Né? Aí sim, os requisitos estão já previstos no código, porque nós estamos lá na parte mais jurídica. Então, os requisitos ou pressupostos de validade estão lá contemplados no artigo 104 do Código. São a capacidade das partes, a liceidade, possibilidade e determinabilidade do objeto. Né? Então, esses elementos estão lá no artigo 104. Deixa eu pegar aqui o código. Tirar o código do lugar aqui, eu quase que não achava. Então, você lembra que o Código da Parte Geral é dividido em pessoas, bens e fatos jurídicos. Essa terceira parte que estamos estudando dos fatos jurídicos, que começa com o negócio jurídico, começa justamente com o 104. Então, perceba aí no Código que, antes do 104, tratava de bens. Né? Então, a terceira parte da parte geral começa justamente com os pressupostos ou elementos de validade. Por quê? Porque antes não tratou da existência, porque a existência é do plano fático. Diz o artigo 104. A validade do negócio jurídico requer 1. Agente capaz. 2. Objeto lícito, possível, determinado ou determinável. E 3. Forma prescrita ou não defesa in lei. Então, esses são os pressupostos de validade. No segundo plano, que é o da validade. Primeiro, capacidade das partes. Não vamos rememorar, porque nós já estudamos lá no ponto 3 quem são os capazes e quem são os incapazes. Capacidade absoluta e capacidade relativa. Então, não vamos voltar a estudar isso. Segundo, o negócio precisa ser lícito, possível e determinado ou determinável. Então, o objeto lícito eu vender uma caneta para Daniel, é objeto lícito. Eu vender maconha para Daniel, o objeto é ilícito. Então, a licitude é fácil. E a licitude não é apenas aquilo que está previsto na lei. É na lei, na moral e nos bons costumes
a expressão lícita é ampla, embora a noção de moral e bons... Opa, Thalita chegou, bem-vinda, presidente. Embora a noção de moral e bons... varia muito com o local e com o tempo, né? Mas para que o negócio seja válido, é necessário que esteja de acordo com a moral e os bons costumes também, para que seja lícito. Agora, qual a diferença desse objeto lícito possível determinado para a idoneidade do objeto que nós vimos que está lá no plano de existência como elemento essencial? Silvio Rodrigues ele faz uma distinção bem interessante. Ele diz: se o objeto do negócio é fisicamente impossível, é ele inidôneo, faltando, por conseguinte, ao ato jurídico um elemento substancial. Mas se é juridicamente impossível, o defeito não é mais de idoneidade, porém de liceidade, pressuposto de validade. Então ele faz a distinção. Se a impossibilidade é física, o elemento é essencial. Se a impossibilidade é jurídica, o elemento é de validade, é pressuposto de validade. Então, eu faço com o Daniel um negócio jurídico de compra e venda de um pedaço da Lua, né? O eclipse. Alguém conseguiu ver o eclipse? O tempo estava feio aqui na pessoa, não vi eclipse nenhum. Daniel conseguiu? Ah, foi? Pois eu estava tão chovendo que eu nem olhei. Pelo menos Aqui deu para ver. deu para ver? São os nossos físicos aqui, astrônomos aqui da turma, os dois Daniel. Então Daniel gosta, os dois Daniel gostam muito de lua, vira aquela lua vermelha, bonita. Então, não se preocupe, eu vou vender um pedaço da lua. Esse negócio esbarra no plano da existência ou da validade? Da existência. Esse negócio sequer existe. O negócio é absolutamente impossível. O objeto é absolutamente impossível. Mas, se eu vendo a Daniel um apartamento que é da minha mãe, que está viva, eu faço um negócio com herança de pessoa viva. Esse negócio é juridicamente impossível, porque a lei proíbe negócio tendo como objeto a herança de pessoa viva. Então, perceber a diferença? Essa herança de pessoa viva, o negócio existe, esbarra apenas na validade. Eu fiz a escritura pública de compra e venda, todos assinamos, somos maiores e capazes, tem testemunha, mas o negócio é inválido porque a lei proíbe negócio tendo por objeto a herança de pessoa viva. Diga, Daniel. Perdão, pastor. O senhor disse o nome para fisicamente impossível e depois o senhor disse outro nome para juridicamente impossível. Eu esqueci qual foi. Se eu puder repetir. Não entendi. Não entendi. Espera aqui que eu... Pronto. Está me escutando agora? Estou escutando, mas só não entendi a pergunta. Se eu não me engano, o senhor falou um nome para caracterizar fisicamente impossível e um nome para caracterizar juridicamente impossível. Quando ele é fisicamente impossível, não existe um elemento essencial, esbarra no plano da existência. Quando o negócio é juridicamente impossível, ele existe. Ele esbarra no segundo plano, que é o da validade. Então, falta um pressuposto de validade. Bom, e o último pressuposto, requisito, elemento de validade é a forma. Né? Mas aqui a forma é diferente daquela forma da substância do ato. Aqui a forma com uma mera formalidade. A lei fala a forma prescrita ou não defesa em lei. Então, a formalidade, tanto pode ser pressuposto, elemento essencial no plano da existência, como pode ser elemento de validade ou pressuposto de validade no segundo plano, que é da validade. Como substância do ato, eu dei o exemplo da escritura pública na compra e venda de imóvel acima de 30 salários mínimos e o pacto nupcial. A forma como mera formalidade, por exemplo, o número de testemunhas em um testamento, é uma mera formalidade. Então, o testamento... Daniel, está querendo perguntar alguma coisa? Daniel com Y.
Exatamente. Aham, ok. É idenoide, isso aí. Pronto. Então, a forma como era a formalidade pode levar à nulidade ou anulabilidade, mas o negócio existe. Né? Está no segundo plano, que é o da validade. Então, se uma escritura, se eu vendo um apartamento por escritura particular, esse negócio não existe, esbarrou do plano da existência. Mas se eu faço, por exemplo, um testamento, o testamento ele pode ser quirografário ou particular. Eu posso pegar esse pedaço de papel e escrever meu testamento. De verdade mesmo, deixando todos os meus bens, né, minha porção disponível, 50% para quem eu quiser. Então eu posso pegar esse papel, eu, Rogério, no uso das minhas faculdades mentais, faço como última declaração de vontade o presente testamento, assim legando meus bens. 2 pontos. Meu apartamento vai ficar para Daniel com Y. O meu carro para Milena e minha fazenda para Jadilândia. João Pessoa, e pego particular. Hoje eu acho que precisa, são de 5 testemunhas, não me lembro bem, que não é minha área, testamento. Depois vocês olham lá, eu acho que o testamento particular acho que caiu de 7 para 5 testemunhas, ou foi de 5 para 3. Então é preciso que, vamos supor que seja 5 testemunhas assinem. É mera formalidade. Vamos supor que eu morra hoje e só tinha 4 testemunhas. Esse negócio existe? Existe. Mas minha mulher, também é professora de Direito Comercial e juíza federal, não é besta, vai pedir a anulação desse testamento, né, por ter faltado uma das formalidades, que são as 5 assinaturas. Ou que uma das pessoas que assinou seja absolutamente incapaz. Né? Então, aí é mera formalidade. O testamento existe. É necessário que se vá a juízo pedindo a anulação desse testamento por falta de pressuposto de validade. Ou, pressuposto de validade, um dos pressupostos 104 é justamente a forma prescrita ou não defesa, diferente da forma quando da substância do ato. Entenderam? Bom, então, o testamento pode ser particular, pode ser público, lavrado perante o tabelião, e pode ser cerrado, que é lavrado perante o tabelião, mas fica cozido e cesido para ser só aberto depois da morte. Né? Quando existia a diferença entre filhos legítimos e filhos adulterinos, os filhos adulterinos só podiam ser reconhecidos por testamento cerrado. Né? Então, só depois da morte é que se abria e havia o reconhecimento daquele filho adulterino. Era muito comum também com os filhos de clérigos. Os padres, antigamente, geralmente tinham filhos. Né? E era comum, os padres iam para o seminário não por vocação. O mais velho ia ser juiz ou formado em direito, o segundo ia ser médico, o terceiro ia ser padre, quisesse ou não quisesse. Então, era muito comum que os padres antigamente tivessem filhos. Eu mesmo sou bisneto de um padre, padre Joel Fialho, que foi deputado, era fazendeiro em Araruna e teve 2 filhas reconhecidas por testamento cerrado. Diga, Jadilândia. Essa história é interessante que o senhor falou sobre o testamento cerrado, eu até anotei aqui para eu ia comentar isso. O bisavô da minha avó, que é do Rio Grande do Norte, ele era um padre. Uhum. O padre Brito Guerra, que foi até senador pelo Rio Grande do Norte, que o povo diz que ele tomou a metade da Paraíba por ser um projeto de lei. Aí, quando ele foi fazer o testamento dele, ele na época, ele teve um bocado de filho com as mulheres lá. Aí dizia que era conhecido em Vila do Príncipe, que hoje é Caicó. Vila do Príncipe, que é Caicó, era o lobisomem. Aí ele estava na igreja rezando e dizia: cuidado com o lobisomem que está saindo à noite, que não tinha energia. Para o povo não saber que era ele, né? E começou a surgir essa ruma de filho. Quando ele foi fazer o testamento, que ele teve um AVC, quando era já senador, estava no Rio de Janeiro, teve um AVC, e era deputado federal, o padre Biapino. Nesse tempo, o padre Biapino não era padre ainda, era advogado. Aí, no testamento que ele fez, reconhecendo os filhos, aí pediu perdão a Deus, dizendo que a carne era fraca. Está no testamento dele, muito interessante. Aí eu me lembrei, do senhor contando essa história, eu me lembrei do testamento do padre Guerra. Só é isso mesmo, professor. Uhum. Testamento cerrado. Testamento cerrado. Estamos aqui nas curiosidades. Deixa eu só... Sou descendente de padre.
Eu também. Então, esse meu bisavô teve uma curiosidade, para Joel Fialho, ele fez o testamento e quando abriu ele teve uma surpresa. Ele colocou no testamento dele: em um momento de fraqueza, tive duas filhas, Amélia e Júlia. Amélia é minha avó Amélia. Onde é que está o pecado aí do padre? A fraqueza. Não, a mentira. A mentira. As filhas não eram gêmeas, então não foi um momento de fraqueza, foi pelo menos dois. Né? Então, o pecado estava na mentira e não no pecado da carne. Então vamos lá. Então com isso a gente termina esse ponto 11, é um ponto simples, que vamos debulhar daqui por diante. Né? Então, plano da existência, elementos essenciais, vontade humana e sua declaração, idoneidade do objeto, sua possibilidade física, e forma quando a substância do ato. Plano da validade, são os pressupostos de validade, são como 104, capacidade das partes, liceidade, possibilidade jurídica e determinabilidade do objeto, e forma prescrita ou não defesa, ou seja, forma com mera formalidade. E por último, o plano da eficácia, são os elementos acidentais do negócio jurídico, termo, condição e modo ou encargo. Então, na aula de hoje, que vamos continuar, mandei o roteiro para vocês, o ponto 14, vamos estudar o plano da eficácia. Né? Vamos ver os elementos acidentais do negócio jurídico com modalidades. E na aula seguinte, aí voltamos para o ponto 13, para estudar um pouco mais complicado os defeitos do ato jurídico que estão no plano da validade. Vamos fazer essa pequena inversão, vamos estudar a eficácia e depois vamos estudar a validade. Estão com o roteiro aberto aí? Então, se eu só pegar um cafezinho para despertar. Um intervalo de 2 minutos, quem quiser se levantar, esticar as pernas. Quem estiver dormindo, acorda para começar o ponto 14.
Vamos começar, todo mundo de volta. Vamos. Professor, Diga, Thalita. começar, eu queria saber se a aula de direito ao esquecimento vai cair na prova. Não, vai não. Certo. É de respeito ao primeiro estágio. Certo. Bom, então a aula que vamos começar agora, nessa segunda parte de hoje, é o ponto 14, que diz respeito à modalidade dos negócios jurídicos. Né? Então, modalidade que vamos ver está naquele terceiro plano, no plano da eficácia. Para estudarmos as modalidades, parte do pressuposto que o negócio existe, é válido, mas apenas não está produzindo efeitos ainda. Lembra do exemplo do comodato da casa de praia Daniel. Né? Ele existe, chegamos a um consenso, ele é válido, não houve coação, ou somos capazes, o objeto é lícito, tá? A forma foi observada, agora apenas ele não está produzindo efeitos. Daniel não pode entrar na casa hoje, só vai entrar a partir de janeiro, quando chegar o termo inicial. Então, esses elementos que chamam acidentais, porque só eventualmente ou acidentalmente, tá, por exemplo, do negócio jurídico, chama modalidades do negócio jurídico. Então, ele se situa no plano da eficácia, tá? No terceiro dos planos. As modalidades são cláusulas que geralmente vêm agregadas nos contratos, geralmente não, eventualmente vêm agregadas nos contratos e nos testamentos. Né? A maioria dos contratos está vinculados a um termo inicial e um termo final. Outros a condição, né? E outros a encargo. Mas há determinados negócios jurídicos aos quais não se pode apor elementos acidentais. Por exemplo, o negócio de família puro, ou alguns direitos de personalidade ou direito da sucessão. Então, ninguém pode, no Brasil, por exemplo, casar sob condição, ou casar mediante remuneração, ou mesmo casar mediante termo. Não se pode, num casamento, dizer que o casamento começa amanhã e termina daqui a 2 anos. Então, não se pode trazer em alguns direitos de família se opor termo, condição ou encargo. Ninguém pode reconhecer um filho sob condição. Então, Daniel teve um filho, ele foi para uma festa o ano passado, se engraçou de uma moça, ela engravidou, nasceu um filho, ele não sabia, ela aparece com um filho, ele vai reconhecer. Eu só reconheço se você me pagar 500 mil reais. Então, não se pode trazer condição a negócio de famílias puras, nem termo, nem encargo. Então, Maria Helena Diniz traz alguns exemplos. Ninguém pode se casar sob condição de termo. A emancipação não pode se desfazer por condição. Não se pode reconhecer filho ou renunciar à herança sob condição. Então, esses elementos acidentais ou modalidades geralmente são opostos a negócios onerosos e não a direitos puros de família ou de sucessão. A maioria dos autores dizem que essa enumeração não é taxativa, que pode haver outros elementos acidentais, além desses 3. Acho interessante que todos os doutrinadores dizem isso, mas nenhum dá um exemplo. É possível, mas quais são? Eu só conheço esses 3. Termo, condição e modo ou encargo. Eu não conheço outro elemento acidental ou modalidade. Embora a doutrina seja pacífica no sentido de que é possível que existam outros elementos acidentais. Eu não sei quais são. Então vamos estudar os 3, que são os enumerados pela doutrina, pela jurisprudência e previstos no Código Civil. O primeiro dos elementos acidentais, né, ou seja, das modalidades. Elemento acidental é sinônimo de modalidade do negócio jurídico e aqueles 3 que situam no terceiro plano, que é o plano da eficácia. Estão acompanhando, né? Rememorando, plano da existência, plano da validade e plano da eficácia. Estamos estudando agora o plano da eficácia,
que são as modalidades ou elementos acidentais do negócio jurídico, que são condição, termo e modo em campo. Vamos começar com a condição. Então, a noção clássica, condição é a cláusula que subordina a eficácia do negócio jurídico a evento futuro e incerto. Certo? Então, a futuridade e a incerteza é o que caracteriza a condição. Além da partículazinha, que é o macete, se. Né? Condição, eu vou doar um carro a Gedilande se ele tirar 10 na prova do segundo estágio. Então, é uma condição. Que eu não vou ganhar esse carro. Então, é o se que caracteriza a condição. Evento futuro e incerto. Diz o artigo 121 do Código. Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto. Então, eu vou doar um boi a Gedilande se chover em Araruna no próximo final de semana. Né? Então, Põe o boi. Com certeza foi esse boi. Tomara, que a seca tá chove em todo canto, menos em Araruna. Bom, então, isso é uma condição. O negócio existe. Eu posso doar boi? Posso. Ao contrário do que diz o professor Francisco, boi é objeto do direito, pode ser negociado. Então, é um bem, faz parte do meu patrimônio, posso doar, é idôneo. Tá? Eu sou capaz, né? Gedilande é capaz, não existe formalidade da essência do ato. Então, o negócio, ele vale. Tá? Agora, ele já produz efeitos. Agora, Gedilande pode exigir o boi? Não, porque ele está subordinado a um evento futuro e incerto. Então, tem que ser futuro, no próximo final de semana. Incerto, vai chover ou não? Ninguém sabe. Pode olhar aqui no iPhone, vamos olhar aqui. Sexta e sábado tem previsão de chuva. Vamos ver. Araruna. Não, sábado, sol entre nuvens, domingo, sol entre nuvens. Mas mesmo assim, é incerto. Essa previsão é absolutamente falha, principalmente com essa antecedência. É possível, se Deus quiser, vai chover em Araruna no final de semana. Então é um evento futuro e incerto. Né? Então, a condição, ela não afeta nem a existência, nem a validade. Ela está no terceiro plano, que é o plano da eficácia. Se chover, neste futuro, Gedilande ganha um boi. Se não chover, não ganha um boi. Diga, Daniel. Professor, toda condição ela tem que ser explícita. Tem que ser o quê? Explícita. Você entendeu o que eu quis dizer? Explícita. Tipo, se fizer isso, vai acontecer isso. Ou pode ser alguma coisa implícita. Como? Tipo, se eu alugo uma casa para veraneio, com certeza ela tem que ter energia ou água. Não, isso não é condição, não. Isso não é condição. Condição, o negócio vai produzir efeitos se houver um evento futuro incerto. Você está falando não é condição, não. Pode, se eu aluguei a casa e há algum defeito na casa, não é no plano da existência, é no plano da validade. Pode haver uma lesão, pode haver um estado de perigo, pode haver um dolo, uma fraude. É no plano da validade. Eu estou falando do plano da existência. Condição, ou na plano da eficácia. No plano da eficácia só são 3 elementos. Você está falando aí de vício de energia, o que é que tem a ver com condição? Nada. Condição é um evento futuro incerto. Se ocorrer, produz efeitos. Aquele negócio que já existe é válido. Se não ocorrer, se desfaz o negócio. Né? Então, a condição, assim como o modo e o termo, estão no plano da eficácia. São negócios que foram feitos, foram contratados, que existem, que são válidos, mas ainda não produzem efeito. Então, entendi, obrigado. Está me confundindo. Condição, doar o boi se chover. Eu assinei um contrato com o Gedilande e está lá, um contrato de doação de um boi. Ele aceitou, ele existe, é válido, somos capazes. Né? Eu acho que eu sou ainda capaz. Né? E apenas ele não está produzindo efeitos ainda. Vai produzir se o evento ocorrer. Se o evento não ocorrer, se desfaz o negócio. Então, a condição está no plano da existência, não afeta
no plano da eficácia. Não afeta nem a existência, nem a validade. Então, quais são os elementos da condição? A futuridade e a incerteza. Só há condição se o evento for futuro e for incerto. Se o evento for passado ainda que desconhecido, não é condição. Se o evento for certo, também não é condição. Pode ser termo, mas não condição. Então tem que ser futuro e incerto. Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona cometem um equívoco, coloca como elemento a voluntariedade. Tá? Eu discordo disso. Um minuto. Por quê? A voluntariedade ela está no primeiro plano, né? Que é da existência. Lembra que é elemento essencial? A vontade humana e sua declaração. Então, o negócio só existe se for voluntário, se não houver vício, se não houver vício. Tá? Então, há um equívoco deles a trazer a voluntariedade. A voluntariedade está no primeiro plano e não, ou no segundo, se houver vício de consentimento, mas nunca nesse terceiro. Os elementos é apenas a futuridade e a incerteza. Então, se o evento ocorreu já no passado, ainda que desconhecido pelas partes, não existe condição. Pode haver termo, pode haver outra coisa, pode ser pura e simples, mas não é condição. Tá? Há um exemplo clássico de Spencer Van Der, que é a respeito de uma doação vinculado ao fato de ter ganho ou não um prêmio em loteria. Então, quem é que joga na Mega Sena? Eu não jogo não, mas vamos supor alguém aqui joga na Mega Sena e alguma das outras loterias autorizadas. Então, Daniel chega para mim hoje e diz, professor, eu joguei na Mega Sena, que correu no sábado, se eu tiver vencido, eu vou lhe doar 500 mil reais. Ele usou a partícula se, não usou? Se eu tiver vencido a Mega Sena que correu no sábado, eu vou lhe doar 500 mil reais. Isso é condição? Tá o se aí. Se eu tiver vencido, eu vou doar. Isso é condição? Não, Sojara, não é condição. A condição Se eu ganhar, a Mega Sena que correu sábado é passado. Então, nem sempre que tiver a partícula se, né, é condição. Na linguagem vulgar, geralmente se usa se, você pensa que é condição, mas juridicamente não. Nem sempre o se equivale a uma condição. Só há condição se o evento for futuro e incerto. Se o futuro for certo, se o evento for futuro e certo, também não há condição. É necessário que seja futuro e incerto. Quais os dois grandes exemplos de condição? E aqui vem, aqui que o bicho pega, que é importante. Os dois tipos de condição vão muito usados na prática e vocês vão ter a oportunidade de ver isso muitas vezes daqui para frente. As duas condições são condição suspensiva e condição resolutiva. Eu preciso que vocês prestem bastante atenção nessa distinção. Suspensiva e resolutiva. A suspensiva, vamos começar pela suspensiva, é quando as partes protelam, quando suspendem a eficácia do negócio jurídico até que ocorra o evento futuro incerto. Só com a chegada da condição é que começa a produção dos efeitos no plano da eficácia. Então, por isso que é suspensiva. Por quê? Porque o negócio existe, é válido, mas no terceiro plano a eficácia fica suspensa até que se realize a condição. Então, eu faço um contrato com o Jadlan de doação de um boi. Esse negócio existe, é válido, mas produz efeitos? Não. Não produz efeitos enquanto não se verificar a condição. Então, o negócio existe, é válido, mas fica suspensa. Por isso que é condição suspensiva. Presta atenção aí na origem da palavra. A condição é suspensiva porque a condição vai congelar a produção dos efeitos. Vai ficar suspenso, não vai produzir efeitos
enquanto não se verificar a condição. Então, hoje é segunda-feira, fiz o contrato com o Jedland. Se chover sábado e domingo em Araruna, ele ganha o boi. Se não chover, ele não ganha. Então, a eficácia vai ficar suspensa. Chegou a segunda-feira e não choveu, tá? O negócio deixa de existir. Mas se tivesse chovido no final de semana, verificou-se a condição. Então, aquele negócio que estava suspenso vai começar a produzir efeitos. Ele vai pegar um caminhãozinho, vai chegar em Araruna, vai botar em cima da boiadeira e vai levar. Porque o negócio começou a produzir efeitos. Porque o evento futuro e incerto, ou seja, a chuva, ocorreu. Né? Então, era muito comum antigamente doar uma joia, um carro ao filho se ele se formasse ou se passasse no vestibular. Né? Era evento futuro e incerto. Então, vou doar um carro a meu filho se ele se formar em administração de empresa, que ele está cursando. Então, evento é futuro, é futuro. É incerto? É. Ele pode desistir do curso, ele pode ser reprovado, ele pode... Só não vou dar exemplo de morte com meu filho, quando sou doido. Então, pode acontecer qualquer coisa em que ele não se forme. Então, a condição não vai se realizar. Certo? Mas ela fica suspenso. Eu vou doar um carro se ele se formar. Evento futuro incerto. Condição de que tipo? Suspensiva. Porque a eficácia vai ficar o quê? Suspensa até se realizar ou não. Aí diz o artigo 125. Subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta não se verificar, não se terá adquirido o direito a que ele visa. Então, por isso que é suspensiva. Não produz efeito enquanto não se verificar o evento futuro incerto. Então, a aquisição do direito fica na dependência desse evento futuro incerto. Então, na pendência da condição, não há direito adquirido. Há um direito eventual. Eventualmente, Jedland pode ser dono desse boi. Eventualmente. Ele tem um direito eventual. Não tem um direito adquirido. Certo? Mas diz em seguida, o artigo 130, o seguinte: mas o titular do direito eventual pode exercer direitos conservatórios. Então, eu fiz esse negócio com o Jedland, se chover, ele vai doar o boi, mas ele pode exercer direitos conservatórios. Vamos supor que eu não tenha, em abril, terminou em abril o prazo para vacinar contra a fitosa. Eu não tenha vacinado o meu boi contra a fitosa. O Jedland ficou sabendo disso, tem um amigo dele que trabalha na Emater de Araruna. Aí o Jedland, o doutor Rogério prometeu aquele boi, olha que ele não vacinou o boi, não. Então o Jedland pode me notificar para que eu vacine o meu boi, tá? Sob pena de responder por algum prejuízo. Ele pode exercer direitos conservatórios, como diz o artigo 130. Ele pode dizer, não, professor, se não vacinar ele morrer, eu vou pedir danos morais também. Então pode exercer direitos conservatórios, embora não tenha direito adquirido. E o 126 anterior dizia: se alguém dispuser de uma coisa sob condição suspensiva e pendente esta, fizer quanto àquela novas disposições, estas não terão valor realizada a condição se com ela forem incompatíveis. Se puder acompanhar aí no texto escrito, senão não vai entender. Tá? Alguém pode estar aí o 126? Diz: se alguém dispuser de uma coisa sob condição suspensiva, então eu tenho o meu boi e dispus, vou doá-lo a Jedland. E pendente esta, se durante esta semana, até sábado, tá, fizer quanto àquela coisa, novas disposições, ou seja, na decorrência dessa semana, eu vi que o boi está bonito e vendo o boi para outra pessoa. Fizer quanto àquelas novas disposições. Estas não terão valor realizada a condição se com ela forem incompatíveis. Então, fiz um negócio de doação com o Jedland sob condição suspensiva. A eficácia está suspensa até o final de semana para ver se vai chover ou não. E nesse meio termo, eu vendi a este boi a Daniel Y, que está doido ali para falar com a mão levantada. Então, Daniel me pagou 3.000 contos no boi. Tá? Então,
Daniel me pagou os 3 mil contos no boi, eu vendi o boi a Daniel, e para azar meu e Daniel, choveu, vai chover em Araruna no próximo semana. Então chega a segunda-feira que vem, verificou-se que choveu em Araruna. O que é que Gerlando vai fazer? Com base no artigo 126, vai pleitear o boi e vai atrás do boi junto a Daniel, né? Com base no artigo 126. Mesmo pendente de condição suspensiva, mesmo não havendo direito adquirido, tá? Se a pessoa faz outra disposição sobre aquela que estava suspensa, sob condição suspensiva, se for realizada a condição, o segundo negócio jurídico que não tem valor, e não o primeiro. Diga, Daniel. Não, ainda não. Ainda não. Nada. Ele pode notificar, esse é aquele direito conservatório. O professor tirou a orelha, se esse boi morrer, vai dar isso. E nesses direitos conservatórios, a gente pode também juntar o 126 ao 130. Eu fiz a doação a Gerlando, sob condição suspensiva, vendi a Daniel. Aí a Gerlando fica sabendo. Né? Araruna está perto do Solânia, todo mundo fofoca, tudo que se quebra em Araruna, peça de trator, peça de carro, se vai comprar em Solânia, que tem um comércio grande, aí quebrou uma peça do meu Jeep velho, o caseiro foi lá comprar em Solânia, fofocou com o povo lá e chegou aos ouvidos de Daniel. Não, chegou ao ouvido de Gerlando que eu tinha vendido o boi a Daniel. O que é que Gerlando pode fazer com o direito conservatório? Vai notificar Daniel. Pode até mandar um WhatsApp. Daniel, olha, você comprou, pagou 3 mil reais, vai acabar perdendo esse boi, porque esse boi, se chover, vai ser meu. Então é possível exercer esse direito conservatório. Ele vai notificar Daniel para ficar ciente, para não fazer o Pix para minha conta. Né? Nem Pix eu tenho, morro de medo dessas coisas, fora do mundo real. Até a criptomoeda que meu filho vivia insistindo para comprar criptomoeda, semana passada teve aquele desastre com as criptomoedas, caíram vertiginosamente, abalando inclusive os mercados físicos. Então não existe moeda sem lastro. Né? Então, criptomoeda não existe. No momento que ela deixar de existir, o povo fica no prejuízo, porque não existe lastro. Aí voltando aqui para a aula, não sei porque eu estou falando dessas besteiras hoje. Diga, Daniel. É, é, é diferente. Tá certo. Agora, eu não tenho Pix, é um problema. Se alguém sequestrar meu filho e pedir dinheiro pro Pix, vão matar o menino porque eu não tenho Pix, né? Não tenho como fazer. O risco é maior. Ninguém vai acreditar que eu não tenho Pix. Ou alguém me sequestrar. Hoje a moda é sequestro relâmpago, né? Faça um Pix aqui para mim. Eu não tenho Pix. Como é que vão acreditar nisso? Bom, então, 120. Ok. Então, essa é a condição suspensiva. A condição suspensiva, ela suspende a eficácia, a produção dos efeitos, até que ocorra o evento futuro incerto. Por isso que é suspensiva. A eficácia fica suspensa. O outro tipo de condição é a condição resolutiva. Aí a condição resolutiva, ela subordina a ineficácia do negócio enquanto não se realizar a ineficácia do negócio jurídico, evento futuro incerto. Ou seja, o negócio vigora até que ocorra a condição. Por isso que se chama resolutivo. Resolver em direito quer dizer encerrar. Né? Então, resolve-se, encerra-se. Então, quem aqui é de outra cidade, que está falando aqui de outra cidade? Vinícius está onde? Em Carpina, Pernambuco. Tá? Então, Vinícius está lá em Carpina, e a partir, eu acho que o próximo semestre vai ser presencial, né? Eu acho que, se Deus quiser, vai ser encontrá-los presencialmente, né, no CCJ. Tanto, tem um bocado de gente aí de Carpina também que não sabe que ele é de Carpina, pelo que eu vi aqui no chat. Então, a partir de agosto, todo mundo junto. Então, Vinícius vem
vem morar aqui em João Pessoa, vai ter 10 dias aula no CCJ, precisa de uma casa para morar. Gedland é um caba muito abastado, né? Abastado. Uma aula eu falei abastado, o aluno ficou bravo. Professor, não sou abastado, não. Então, abastado. Abastado é quem tem muito dinheiro. Né? Gedland é abastado e vai emprestar um apartamento ali dos bancários, perto da universidade, para Vinícius morar. E ele faz a seguinte condição: eu lhe empresto o comodato, né, enquanto você estiver morando em João Pessoa. Então, Vinícius morar em João Pessoa, ou seja, Vinícius deixar de morar em João Pessoa, é evento futuro e incerto. Ninguém sabe se Vinícius vai passar o resto da vida morando em João Pessoa. Ele pode vir para João Pessoa, se agradar da cidade, né, se formar, começar a ganhar dinheiro como advogado, ficar milionário e passar o resto da vida morando em João Pessoa. Mas Vinícius morar em João Pessoa, Vinícius deixar de morar em João Pessoa é evento futuro e incerto. Então, esse é o tipo de condição resolutiva. Ela é bem menos comum do que a suspensiva. Então, o negócio na resolutiva, ela produz efeitos, o negócio, até que ocorra o evento futuro incerto. Ocorrendo, o negócio deixa de produzir efeitos. É o contrário da suspensiva. Então, na resolutiva, o negócio produz efeitos normalmente, até que ocorra o evento futuro incerto. No caso, Vinícius deixar de morar em João Pessoa. Enquanto ele morar, o comodato existe, é válido e produz efeitos. Ele deixando de morar em João Pessoa, o negócio se resolve, se encerra, se desfaz. Por isso que é resolutiva. Então, diz o artigo 127. Se for resolutiva a condição, enquanto esta não se realizar, vigorará o negócio jurídico, podendo exercer-se desde a conclusão deste o direito por ele estabelecido. Então, na condição resolutiva, o negócio produz eficácia, produz efeitos desde logo. Só vai deixar de produzir efeitos ocorrendo o evento futuro e certo. Entendido? Bom, vamos ver agora uma classificação que é um pouco mais difícil de entender. Tá? A classificação das condições quanto à participação da vontade do agente. Aí, a grande divisão é em casual e potestativa, embora exista também a mista e a promíscua. Tá? Então, em geral, as condições quanto à participação da vontade do aluno, ela pode ser casual e potestativa. A condição é casual quando depender de evento de força maior, caso fortuito, não depender da vontade dos agentes. Então, eu doar o boi a Gedland, se chover em Araruna no próximo final de semana, essa condição é casual. Ela não depende da minha vontade ou da Gedland. Quer dizer, a realização da condição não depende da minha vontade ou da dele. Claro que o negócio depende da vontade sempre, da vontade, da declaração de vontade livre. Mas a realização da condição ou não depende da nossa vontade. Depende de São Pedro, para quem acredita, ou dos fenômenos climáticos, para quem não acredita em São Pedro, a chuva ou não em Araruna no próximo final de semana. Então, ela é uma condição casual. A sua realização ou não depende da vontade das partes. Já a potestativa, ela decorre da vontade das partes. Tá? Então, uma condição, a realização da condição não vai depender da vontade das partes. Então, eu vou doar essa caneta aqui a Thalita, se ela declamar uma poesia durante a aula. Então, eu não sei se a Thalita vai declamar essa poesia daqui a pouco, se ela tinha, você não sabe da poesia de cor. Né? Mas a realização da condição depende da vontade dela. Não depende de chuva, de neve, de granizo, de enchente, de coisa da natureza ou de evento de caso fortuito. Depende da vontade dela. Se Thalita
recitar a poesia se evento futuro, se ela recitar no futuro, e é incerto que eu não sei se ela vai recitar ou não. Então, essa condição é potestativa. A própria realização depende da condição. Thalita, você vai recitar poesia ou não? Não sei. Então, é um evento futuro e incerto. Só não vale batatinha quando nasce e se esparramando pelo chão. Tem que ser uma poesia melhor do que essa. Então, mesmo a potestativa, ela pode ser simplesmente potestativa ou puramente potestativa. E aqui eu preciso de grande atenção. Na linguagem coloquial, tem diferença entre simplesmente potestativa e puramente potestativa? Eu digo aqui, esse meu cafezinho Nespresso que eu tomei estava simplesmente gostoso, ou estava puramente gostoso. Tem diferença? Não, né? Simplesmente e puramente não tem diferença nenhuma. Ontem, o eclipse estava simplesmente bonito, ou estava puramente bonito. Em geral, não tem diferença, não tem distinção. Mas aqui em direito tem. A simplesmente potestativa, ela é lícita, ela é não arbitrária. E a puramente potestativa é ilícita ou arbitrária. É uma distinção bem sutil, né? Simplesmente potestativa, ela vem do arbítrio, da vontade da parte, mas não tem qualquer abuso ou tirania, né? Eu estou sendo tirano a sugerir a Thalita ganhar uma caneta se declamar uma poesia? Não, né? Então, não há arbítrio, né? Ela é admitida juridicamente, pois ela está subordinando o efeito do negócio jurídico ao arbítrio de uma das partes, mas sim a sua ineficácia. Então, vou doar um carro ao meu filho se ele conseguir tirar a CNH. Ele já vai fazer 20 anos, ainda não se coçou para ir atrás de CNH por conta do diabo do Uber, né, que é muito melhor do que ter carro hoje em dia. Você pode beber, pode farrar e pode pegar um Uber tranquilamente, sabe? É mais barato que o carro. Mas eu digo, o João Ernesto vai doar um carro se você tirar a sua CNH. Isso é simplesmente potestativa, vai depender da vontade dele de se coçar para ir atrás da autoescola, atrás do Detran e tirar a carteira. Então, não tem arbitrariedade nenhuma. É simplesmente potestativa. Vai depender da vontade dele, né, de ir atrás. Mas simplesmente não tem nenhuma arbitrariedade, não tem nenhum radicalismo da minha parte, é um negócio que vale. Então, ela é simplesmente potestativa. E a puramente potestativa, puramente que depende apenas do arbítrio de uma das partes. Se diz que diz respeito ao princípio da boa-fé objetiva. É caracterizada com expressões como se eu quiser, caso seja do interesse, caso me dê na telha, caso me dê na veneta. Então, o artigo 122, a parte final, o 122 diz: são ilícitas em geral, não, são lícitas em geral todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública ou aos bons costumes. Ponto e vírgula. Aí vem a parte que interessa. Entre as condições defesas, ou seja, defesa quer dizer proibido, né? Defesas se inclui as que privarem de todo efeito o negócio jurídico ou sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes. Então, é ilícita essa condição que represente puro arbítrio da parte. Então, se eu digo, eu vou doar essa caneta a Thalita, se ela recitar a poesia, é simplesmente potestativa. Mas se eu acrescento, se ela recitar a poesia e eu gostar do que eu vi, então ela passa a ser puramente potestativa e não simplesmente potestativa. Não vai depender apenas da vontade dela, mas da minha vontade subjetiva, da minha tirania, do meu arbítrio. Ela pode declamar uma poesia maravilhosa, né? Ela pode recitar Iconoclasta, de Augusto dos Anjos. Né? O meu coração tem catedrais imensas, templos de imaginários, que é linda a poesia. E eu dizer que não gostei, embora a poesia seja linda. Tá?
Então, essa cláusula, ela é ilícita ou arbitrária. Aí, daqui a pouco, a gente vai ver as consequências disso. Se vale a doação da caneta, se eu botei uma condição ilícita, ou se não vale, se ela vai ter direito à caneta ou se não vai ter, se a condição for puramente potestativa. A gente vai ver daqui a pouco. Quando terminar de ver os tipos de condição. Então, a regra é que pode ser casual, o boi, já dando se chover. Não depende da vontade minha ou não chover. E uma simplesmente potestativa, eu doar a caneta se Thalita declamar. Vai depender da vontade dela. Tá? Essas duas valem. A puramente potestativa não vale. Outro tipo Aí tem dois outros tipos que parecem muito. A mista e a promíscua. Daniel, que é a promiscuidade? Daniel com Y, liga aí a câmera para a gente ver você. O que é promiscuidade? Poxa, o que é que vai transmitir vírus por... Não, feiura por feiura, estou aqui feio, estou aparecendo, a aplicação minha aparecer. Então, mas o que é promiscuidade? Então, dê um exemplo de promiscuidade. É. A promiscuidade é uma coisa misturada, certo? Uma coisa que está ali tudo junto e misturado, certo? Então, quem é que é promíscuo, Yasmin? Daniel? Não diga isso não pode. Daniel é promíscuo, tá ok. Então, eu perguntei o exemplo, a pessoa correta, foi isso? Olha que ele entra com ação de danos morais contra você. Então, pois é. Então, a promiscuidade é essa mistura. Daí ter levado para essa parte que Daniel pensou, segundo tá ali, segundo foi inicialmente, com a mente suja, tá? Para essa promiscuidade do lado sexual, vamos dizer assim. A promiscuidade, a origem é essa coisa que é misturada. Tá? Então, na condição promíscua, ela é potestativa no momento inicial, ela é potestativa, depende da vontade das partes, mas ela perde a característica de potestativa, havendo a superveniência de um fato alheio à vontade do agente que passe a condição não depender mais da vontade dele. Certo? Então, lembra as duas condições, casual e potestativa. A promíscua, ela era de um jeito, se misturou para ser de outra. Por isso que se chama promíscua. Certo? Então, ela é casual, quer dizer, ela é potestativa inicialmente, vai depender da vontade, e ocorre um fato que ela passa a ser casual. Então, o exemplo que a gente está dando, Thalita, eu vou doar esta caneta a Thalita se ela declamar uma poesia. Ela é potestativa, simplesmente potestativa. Se ela declamar, ganha caneta. Evento futuro e incerto. Ninguém sabe se ela vai declamar. Ela está com essa cara de paisagem, ela não dá nenhum sinal para a gente se ela vai declamar daqui para o final da aula uma poesia, se não vai. Ninguém sabe o que ela vai fazer daqui para o final da aula. Pode ser que ela esteja na internet pesquisando poesias. Né? E pode ser que ela esteja apenas com um cara de paisagem, ninguém sabe se ela vai declamar ou não daqui para o final da aula. Tá? Então ela é simplesmente potestativa. Tá? É potestativa. Aí daqui para o final da aula, ela tem uma crise alérgica, tá? E fica sem voz. Fica completamente afônica. Então aquela condição que era simplesmente potestativa, dependia apenas da vontade dela, passa a ser casual. Ela não tem mais controle sobre recuperar ou não recuperar a voz. Se ela recuperar a voz daqui para o final e declamar, ela ganha a caneta. Se ela não recuperar, não vai ser realizada a condição. Por quê? Porque o evento futuro incerto ela declamar não vai se realizar, portanto ela não ganha a caneta. Não sei se eu consegui ser claro, que é bem sutil a diferença. Tá? Então,
o tipo, se é casual ou promíscuo, ela começa promíscua, ocorre alguma coisa, ela passa a não depender mais da vontade da pessoa. Tá? Então, dois exemplos que eu dei aí, alguém doar $100.000 a um jogador de futebol, se ele vier jogar uma partida pelo Botafogo, da Paraíba. Né? Então, acho que o Botafogo perdeu por 13 nesse final de semana, eu detesto futebol. Eu não entendo nada de futebol, eu não assisto futebol, mas meu irmão é torcedor doente do Belo e estava revoltado no grupo, porque o Botafogo estava ganhando e perdeu para um time de Campinas. Foi campinense, né? Tá certo. Mas, pelo jeito, Daniel é de Campina Grande mesmo. Então, E é paraibano? Só na Paraíba que ninguém torce pelos times da Paraíba, só torce pelos times do Rio de Janeiro. Em qualquer estado, as pessoas torcem. Aqui é todo mundo torcendo pelos times do Rio de Janeiro, ninguém torce pelos times daqui. Só na. Tá, vou voltar um exemplo. Então, meu irmão, vamos supor que ele seja milionário, e resolve doar 100 mil. Quem é que é o grande jogador hoje do Brasil? Essa é a minha ficha antiga, falar Neymar ainda. Não vamos que é paraibano. Se Hulk vier jogar um amistoso. É o melhor jogador do Brasil no momento. Então, meu irmão vai doar R$100.000 a Hulk, se Hulk vier jogar um amistoso pelo Botafogo. O Hulk aceita o contrato, então vai depender da vontade dele. Se ele vier, ele ganha. Se ele não vier, ninguém sabe se ele vem ou se não vem. Tá? E nesse meio tempo, ele jogando, não sei se está na China, onde diabo ele está, ele cai e quebra o joelho. Tá? Então, aquela condição que era inicialmente simplesmente potestativa, se ele viesse, ganhava os 100 mil conto, passa a ser o quê? Casual. Vai depender da recuperação e da fisioterapia que ele fizer. Então, é uma cláusula, é uma condição promíscua. E tentando correr que o povo da Civil 2 daqui a pouco entra. Então, essa é a promíscua. A mista é muito parecida. E até o nome, promiscuidade, é uma mistura, e mista é mista também. Tá? Mas a mista, ela é diferente. Na promíscua, ela era só de um tipo. E ocorreu de um evento que passou a ser potestativa. A mista, desde o início, ela depende em parte da vontade da pessoa e em parte de um evento alheio à sua vontade. Ou um fato da natureza ou um caso fortuito qualquer. Então, desde o começo, ela é deliberadamente casual e deliberadamente potestativa. Então, um exemplo que eu dei na prova, com o senhor abastado de Solânia, prometeu doar uma cobertura que tem aqui em João Pessoa se a filha casar com um fulano de tal. Então, em parte, depende da filha dele se casar para ganhar essa cobertura, e em parte depende da vontade de terceiro. Ninguém sabe se aquele noivo dela vai querer casar ou não. Então, desde o começo, ela é mista. Vai depender da vontade do donatário, mas também de um evento que é caso fortuito, remetendo a um terceiro. Se o terceiro vai querer casar para que haja o cumprimento da condição mista. Alguém aqui quer ser político ou não? Alguém? Então, Daniel vai se candidatar na próxima. Feia, Daniel. Então, Jadilane, que é um incentivador dos jovens talentos na política, vai dizer: se você for eleito, está campanhando depois, se você for eleito, eu vou lhe doar uma casa. Então, essa condição é mista. Desde o início, depende da vontade de Daniel em se filiar a um partido e se candidatar, como depende também de terceiros, no caso aqui de 30 mil terceiros, os eleitores que vão votar. Ninguém sabe se vão votar ou não em Daniel. Então, essa condição é mista. Desde o início, vai depender da vontade dele e da vontade de outras pessoas. Há outras classificações, condições lícitas, ilícitas, possível, impossível, positiva, negativa, expressa, tácita, conjuntiva, alternativa, mas não tem importância. A grande importância, a grande distinção entre os dois tipos de condição, suspensiva e resolutiva, e quanto à vontade do agente, casual e potestativa, e aquelas as duas variações, promíscua e mista. Então, o restante da aula, condições maliciosamente, retroatividade ou não,
condições que invalidam, a gente deixa para a próxima aula, porque eu preciso de um rápido intervalo antes de passar para Civil 2. Diga, Milena. Professor, rapidinho. Essa questão do quanto à vontade do agente, né? Tem o misto e tem aqui alguma coisa acima do PDF que o senhor botou, que é puramente potestativo, que é ilícito. É porque, para mim, parece, tipo assim, eu não consegui diferenciar. Para mim ficou um pouco confuso. É muito sutil a diferença. A simplesmente potestativa, que é lícita, não arbitrária, vai depender apenas da vontade de Thalita, por exemplo. Então, se ela recitar, ela ganha caneta. Vai depender apenas da vontade dela. A puramente potestativa, ela vem com a arbitrariedade, com a tirania, a vontade de quem tem de doar e não de quem tem de receber. Então, na puramente potestativa, se Thalita recitar a poesia e eu gostar do que eu vi, alguém pode controlar isso? Não. Por isso que ela é arbitrária. Ele vai ver a consequência na próxima aula. Então, não se considera inválida essa condição. O que é que prevalece? O próprio negócio. Então, ela vai poder reivindicar. Se ela recitar a poesia, ela vai reivindicar a caneta. Por quê? Porque aquela parte seguinte era puramente potestativa ou inválida, então não vale. Então, vai depender de eu gostar ou não. Ela vai ter direito à caneta. Tá? Não vou fazer chamada hoje, que está em cima da aula, mas presta atenção, tem muita gente que já está reprovada por falta. Dê uma olhada, tem gente que está com muita falta, não sei se desistiu ou se está esquecendo de acompanhar a chamada. Tá? Então, Thalita, vai recitar a poesia ou não vai? Não vai. Perdeu a caneta.